Aleluia. Bom dia, gente. Graça e paz. Vocês estão bem? Amém. Queria orar com você, se você puder fechar teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui para nos expor a tua palavra. Cremos que ao nos expor a sua palavra, você tem algo para nos acrescentar e nós abrimos o nosso coração para receber de você, Senhor, aquilo que você tem nessa manhã para nós. Obrigado por nada, Pai, concorrendo com esse momento. Eu me levanto agora contra todo tipo de distração, os nossos corações e as nossas mentes abertas para receber de você, Senhor. Eu me coloco na tua inteira e total dependência, me usa para transmitir aquilo que você deseja nessa manhã, Senhor, a esses corações que estão aqui sedentos pela sua palavra. Eu te agradeço pela unção de ensino, alcançando cada pessoa nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, gente. Que bênção você estar aqui, também você que está nos acompanhando pela internet, né? Eu creio, como foi dito na oração, né? Deus vai te alcançar e vai acrescentar coisas. Eu gosto sempre de lembrar que Deus ele não desperdiça oportunidades. Muitas das vezes somos nós que de fato desperdiçamos as oportunidades que nos está proposto. E nessa manhã tem uma oportunidade divina para a sua vida. Vou dizer de novo, nessa manhã tem uma oportunidade divina para a sua vida, amém? Existe uma palavra do Senhor para nós nessa manhã e eu sei que se você receber ela, você vai sair daqui diferente e acrescentado pelo Senhor, amém? Como o Lucas bem falou, hoje a gente vai estar dando início a uma nova série, né? O tema, né, dessa série é Chamados para Servir. Posso ouvir um glória a Deus? Amém? O tema é Chamados para Servir. Irmãos, isso muito me alegra falar sobre esse assunto, porque de fato, desde o início da minha conversão, eu entendi, né, aquilo que o Senhor tinha para a minha vida, né, no que diz respeito a um chamado em Deus. E Deus nos chama para servir. Amém? O propósito de Deus te alcançar e me alcançar não é simplesmente, irmãos, agora a gente ser salvo, não. Por quê? Eu gosto de lembrar uma frase que eu ouvi de pastor Lucinho. Certa vez ele disse, perguntando às pessoas que ele estava ministrando, ele disse: olha, tem alguma coisa melhor do que ser salvo? E aquela multidão disse: não tem nada melhor do que ser salvo. E ele disse: tem, ser salvo e levar um bocado de gente junto com ela. É uma coisa muito melhor. Amém? Então é para isso que Deus nos chama, não só para ser salvo, mas para levar outros à salvação. Porque se o propósito de Deus fosse te salvar, simplesmente você já estaria no céu. Amém? Quantos salvos nós temos aqui? Então, se eu e você estamos aqui na terra, existe algo que nós precisamos fazer. Existe um serviço que eu e você precisamos desempenhar para o Senhor. E é sobre isso que durante esses dias a gente vai estar falando, a gente vai estar aprendendo, a gente vai estar sendo instigado pelo Senhor para cumprir de fato esse chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. E sabe, eu gosto sempre de estar falando acerca disso. Eu considero o congregar, e as pessoas às vezes não entendem muito bem acerca disso, quando o autor de Hebreus fala lá no capítulo 10, versículo 25, né, que quanto mais a gente vê que os fins dos dias se aproximam, a gente precisa exortar uns aos outros a não deixar de congregar. E ele fala como é costume de alguns. Então, naquele tempo, já havia esse costume de pessoas que deixavam de congregar. Né? E falando acerca de congregar, eu gosto sempre de falar sobre isso, de que congregar não é simplesmente vir à igreja. Congregar não é simplesmente você estar ligado a uma igreja, no que diz respeito a você estar nos dias de culto, recebendo uma palavra, indo para casa e tendo a sua vida bacana, beleza. Não é só isso, irmãos. Por quê? Porque de fato Deus nos chama para o serviço. Amém? Deus nos chama para servir a Ele. Se você não sabia disso, você foi alistado num grande exército. Esse exército é o exército do Deus vivo. Amém? E como um bom soldado, nós temos um exercício a ser desempenhado ou a ser executado por mim e por você. E como eu falei, é sobre essas coisas que a gente vai estar falando durante esses dias para você. Mas de fato, o título, né, que nos foi conferido nesse dia é sobre falar sobre o chamado e dom. O dom e chamado. Amém? A gente vai estar falando nessa manhã sobre isso, sobre chamado e sobre dom. Eu queria também indicar, antes da gente se aprofundar nesse assunto, eu queria indicar esse livro que é poderoso, irmão, Chamados por Deus, do pastor Reagan. Amém? Esse livro é um livro excelente, né? E eu sei que você que ainda não sabe, se você tem um chamado em Deus, e eu
já quero te orientar que você tem sim um chamado, independente do que seja, mas você tem um chamado em Deus e esse livro vai te ajudar bastante. Além de você acompanhar todas essas séries desses domingos seguintes, que vai também falar sobre isso, né? Mas eu queria nessa manhã também te indicar esse livro, né? Ele fala sobre, no primeiro capítulo aqui, ele dá um testemunho de vida sobre ele, né? Nesse início, quando ele ainda, por um tempo, ele quis resistir ao chamado que Deus tinha para a vida dele, né? E Deus confirmou a ele sobre esse chamado aos 11 anos de idade, uma criança. Apesar dele ser filho do irmão Reagan, né? Um grande referencial dentro de casa, e ele fala nesse livro, né? Pelo fato do irmão Reagan ter um ministério muito poderoso, mas em momento nenhum ele quis impor para o filho entrar no ministério. Ele não quis nem expressar que ele já sabia que o filho tinha um chamado. E ele conta que só aos 17 anos, que de fato ele teve essa experiência com o Senhor após de resistir um pouco sobre o chamado. E aos 17 anos o Senhor fala com ele, né, acerca do chamado mesmo, que ele precisava executar. E aí ele se rende a esse chamado do Senhor. E ele chega para o pai, vai conversar com o pai sobre isso e diz ao pai, né, que Deus tinha chamado ele para o ministério. E ele disse, eu já sabia, eu já tinha essa nota no meu coração. Né? E ele pergunta, mas pai, por que você não falou? Ele disse, porque eu não queria interferir na sua vontade, naquilo que Deus tinha para você. Porque no primeiro problema, na primeira dificuldade, você queria, ou iria desistir, ou iria me culpar por ter, de alguma forma, te motivado a aceitar o chamado de Deus. Eu achei isso muito lindo, irmãos, porque de fato, dentro desse ambiente de serviço a Deus, a gente vai ter dias maus, sim. A gente vai passar por dificuldades, a gente vai ter dias que a gente não vai querer fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Mas o bom disso é saber que, com vontade ou sem vontade, a gente precisa obedecer aquilo que o Senhor nos chamou. Amém? Com vontade ou sem vontade. Eu te digo, muitas das vezes a gente amanhece o dia sem vontade de trabalhar. Só sou eu que sou assim, não. Mas, no entanto, a gente vai, com vontade ou sem vontade, a gente vai para aquele trabalho, porque nós necessitamos daquele emprego, não é verdade? Mas, irmãos, na obra do Senhor também é assim. Amém? E é isso que a gente vai estar também te motivando, né, a agarrar isso. E eu queria, de fato, que você pegasse essa indicação. Acredito que aqui no Verbo Shop tem. Se não tiver, você pode falar com o pessoal, que eles vão providenciar para você esse livro, Chamados por Deus. Amém? De fato, nós fomos chamados por Deus. Abre, por favor, tua Bíblia lá em 2 Timóteo, no capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Eu achei muito bom, porque o pessoal não colocou o tempo ali, e graças a Deus eu estou à vontade aí com relação ao tempo. Então, se você já comeu hoje, glória a Deus por isso. Se você não comeu, fica tranquilo, porque a gente vai jejuar, né, bastante nessa manhã, com um tempo bom de ensino. Obrigado, Lucas. Machado, eu faço teu pix. Um amém, glória a Deus. 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Quem achou, diga, eu estou vivo. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz assim, a partir do versículo 8, portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as obras, mas segundo o seu próprio propósito. E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do tempo dos séculos. Eu acho interessante porque esse versículo, o apóstolo Paulo instruindo a Timóteo, né, a respeito de participar com ele nas aflições, como eu falei agora há pouco, né, de fato, a gente vai passar por dias maus mesmo, dentro desse chamado, de cumprir o chamado do Senhor. Mas ele fala nesse versículo 9, né, acerca de que Deus nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, um chamado e uma vocação. Ele fala duas coisas aqui, chamado e vocação, amém? A vocação é aquilo que eu e você fomos especificamente levantados por Deus para executar nessa terra, amém? Todos nós, como eu falei, nós temos e fomos chamados pelo Senhor. O chamado é geral, amém? Deus, quando nos chama, Ele chama a todos.
Vinde a mim, alguns que estão cansados e sobrecarregados. Não é isso? Não? É vinde a mim o quê? Todos. Todos. Então o chamado de Deus é para todos. Amém? Agora, a vocação, cada um de nós recebemos uma vocação específica para executar aquele chamado de Deus na nossa vida. A palavra chamado, ela vem de uma palavra grega que é kaleo. Kaleo. E o significado dela, de fato, quer dizer isso, né? Chamar em alta voz, proferir em alta voz, convidar, chamar pelo nome, receber o nome de, dar o nome a alguém, chamar seu nome, ostentar um nome ou um título. Olha que coisa poderosa. A palavra chamado quer dizer isso, você ostentar um nome ou um título. O título de quê? De filho de Deus. É o maior título que eu e você podemos ter nessa face da terra. Não é presidente, não é governador, não é pastor, profeta, apóstolo. Esse não é o maior título que eu e você podemos receber. O maior título nós já recebemos, que somos filhos de Deus. Essa é a maior alta patente que existe na face da terra, meu irmão. E eu não sei se você se alegra com isso, porque muitos trabalham para ser alguma coisa, quando de fato Deus nos fez para ser. Amém? Naquele dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele fez você filho dele. Amém? Você nasceu na família do Senhor. E esse chamado, né, é para todo mundo. Deus nos chama. A Bíblia fala que nós temos o ministério da reconciliação. Esse chamado é para todos, não é para alguns. Todos nós temos essa responsabilidade de levar outras pessoas a serem salvas, como eu falei agora há pouco, né? Deus não nos chamou simplesmente para a gente ser salvo, mas sim para a gente poder levar outras pessoas a ser salvo. E o significado dessa palavra dom, não é? Você encontra nas Escrituras do Novo Testamento também uma palavra grega que é carisma. O significado dela é dom, graça, que denota poderes extraordinários que distintam certos cristãos e os capacitam a servir a igreja de Cristo. A recepção desses dons é devido ao poder da graça divina, que opera pelas suas almas, pelo Espírito Santo. A minha palavra dom tem esse significado, né? Como eu falei, vem dessa palavra carisma, que é uma habilidade, que é uma ferramenta, né, se eu posso usar dessa forma. Uma ferramenta dada por Deus para você executar o chamado ou executar a vocação que o Senhor te confiou para fazer nessa terra. Amém? Então, eu queria passar já para outro ponto aqui. Sabe, irmãos, que às vezes as pessoas elas confundem. Mas eu não estou dentro dos 5 dons ministeriais. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, a partir do versículo 11, fala sobre aquilo que nós chamamos de os 5 dons ministeriais: pastor, profeta, evangelista, mestre, apóstolo. São os 5 dons ministeriais. E às vezes, pelo fato da pessoa não se identificar ou não ter uma clareza acerca dentro desses 5 dons ministeriais, elas acreditam que não foi chamado para servir em nenhum lugar. Ou até mesmo tem aquelas pessoas que acreditam que foi chamado para um determinado dom desse, mas de fato não foi chamado. E é interessante eu e você buscarmos em Deus, porque de fato é Ele que nos chama e é Ele que esclarece aquilo que nós fomos de fato chamados para fazer nessa terra. Como eu falei, cada um de nós temos uma tarefa para ser executada nessa terra. E eu quero bem ser enfático nisso mesmo, e talvez um pouco repetitivo, para que isso de fato fique gravado no seu coração. Que você tem algo para fazer, meu irmão. Deus não te chamou para você ser um crente esquenta-banco. Me perdoe a expressão, mas eu vou repetir isso de novo. Deus não te chamou para você ser um crente esquenta-banco. Que é isso? Vim para a igreja, estar sentado numa cadeira e pronto. Mas existem ferramentas dadas por Deus para você, dons de Deus na sua vida, que vai cooperar para o avanço da obra do Senhor. Sabe que aqui existe uma obra, né, que tem sido executada, tem sido feita por muitas pessoas. Não diz respeito a uma pessoa só, não diz respeito a um pequeno grupo de pessoas, mas existe sim a uma comunidade.
Amém? Numa responsabilidade que foi confiada a uma comunidade. E eu quero falar sobre isso, comunidade, porque de fato nós não somos uma tribo. Porque a tribo você percebe que todos se vestem do mesmo jeito, fazem as mesmas coisas. Você vê uma tribo de índio, eles têm aquelas roupas que caracterizam de fato, aqui dali é uma tribo de índio. Elas se vestem daquela forma. E nós não somos uma tribo, nós somos uma comunidade. Pessoas diferentes, pessoas que pensam diferente, pessoas que têm jeitos diferentes, pessoas que têm comportamentos diferentes. Mas o bom disso tudo é que dá para a gente caminhar para o mesmo lugar. Amém? Dá para a gente caminhar em unidade, apesar das diferenças, mas sim tendo o mesmo objetivo, tendo o mesmo propósito, nós estamos caminhando para o mesmo lugar, que é de fazer a vontade do Senhor. E nesse caminho, a ajuda mútua que a gente vai ter dentro dessa comunidade vai ser como uma força a te empurrar e me empurrar para de fato a gente cumprir o chamado que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? E sabe, irmãos, isso é importante a gente entender, porque de fato aquilo que eu fui chamado para fazer dentro da obra do Senhor vai cooperar com aquilo que você foi chamado para fazer. O que você foi chamado vai cooperar, vai ser uma parte bem importante naquilo que Deus me chamou para fazer. Isso se chama corpo de Cristo, e daqui a pouco a gente vai se aprofundar mais um pouco sobre isso. Mas eu quero falar algo para você também, é que às vezes, como eu falei, às vezes as pessoas pensam que foi chamado para fazer algo. É complicado muitas das vezes as pessoas pensarem sobre isso, porque de fato Deus ele esclarece o seu chamado individual, ou o dom, ou a ferramenta individual que Ele coloca na nossa vida. Porque alguns pensam que foi chamado, ou muitos pensam que foi chamado para fazer aquilo que só alguns foi chamado para fazer. Muitos pensam que foi chamado para fazer aquilo que só alguns foi chamados para fazer. Todos podem profetizar? Todos podem profetizar? Podem, mas nem todos receberam o dom de profecia. Todos podem ensinar? Mas nem todos receberam o dom de mestre, o dom de ensino. Amém? Todos podem ter sabedoria? Aqueles que têm falta de sabedoria, peça a Deus. Mas nem todos vai ter o dom da palavra de sabedoria. Porque Deus dá a cada um, amém, conforme Ele quer. Então é Deus que dá dons conforme Ele quer a cada um. Agora, o que acontece muitas das vezes é que a gente trabalha, né, e fica com expectativa naquilo que o outro está executando, naquilo que o outro está fazendo, e esquece daquilo que nos foi confiado, a responsabilidade que nos foi dada. Porque, como eu falei, você tem um dom, você tem uma tarefa, né, que vai ser importante executar com esse dom, com essa habilidade que você recebeu. Amém? Até aqui você está entendendo o dom, chamado ou vocação. Você tem uma vocação específica, né? Esse chamado da parte do Senhor. Agora o dom é a ferramenta, é a habilidade. É como um pedreiro, ele tem as suas ferramentas, que é diferente de um carpinteiro, que é diferente de um eletricista. O eletricista, ele não pode pegar as ferramentas dele e tentar executar uma tarefa de um mecânico ou de um pedreiro, por exemplo, porque não vai ter êxito. E o que muitas das vezes tem acontecido é isso: pessoas com ferramentas diferentes querendo executar uma tarefa na qual ela não foi chamada para fazer. Amém? E por isso que eu achei muito importante a gente estar falando sobre isso nesses dias, porque isso vai de fato nos nortear, né, aonde a gente vai estar dentro daquilo que Deus quer que a gente execute, né, como eu falei, dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, dentro de um local, né, onde o Senhor nos plantou, na casa do Senhor. Amém? E nesse lugar a gente vai crescer e a gente vai produzir, sim, resultados para a honra e glória do Senhor. Amém, gente? Ô, glória. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora lá em Efésios, no capítulo 1. Efésios capítulo 1.
A partir do versículo 3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. A gente vê aqui que Paulo, né, ele falando à igreja de Éfeso, fala que Deus nos elegeu ou nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E Lucas falou, citando Salmos, né, que o Senhor, antes de nós sermos gerados, o Senhor já nos tinha escolhido, já tinha preparado um propósito para a nossa existência. E de fato isso aconteceu. Amém? Antes da nossa existência, o Senhor já nos chamou, o Senhor já nos elegeu, o Senhor já preparou algo para você e eu fazermos nessa terra. Então é Deus que nos chama, como o texto fala, Ele nos elegeu, foi Ele, irmãos, que escolheu a mim e a você. E por algum tempo talvez você tenha fugido daquilo que Ele te chamou para fazer. E eu quero te dizer, você não vai ser uma pessoa completa enquanto você de fato não exercer ou executar aquilo que de fato Deus te chamou para fazer. Eu gosto também de me lembrar uma história que também eu ouvi do pastor Lucinho, ele falando que foi para um aniversário de um grande empresário no país, né? Eu não me lembro a idade exata, mas já era um senhor bem avançado de idade, e ele chega naquela festa, né, e começa a conversar com aquele empresário, né? E como eu falei, um grande empresário, bem sucedido, né? Ele tinha muito dinheiro, helicóptero, enfim, ele tinha uma riqueza muito grande. E pastor Lucinho, olhando a vida, né, a família uma bênção, ele sempre nos caminhos do Senhor, não teve escândalo na vida dele, né, sempre se manteve fiel à palavra. E pastor Lucinho conversando com ele, né, querendo aprender alguma coisa, né, ouvindo a sabedoria que aquele homem também tinha para passar, e em um certo momento, aquele homem diz algo para ele que me tocou, quando eu ouvi essa ministração. E ele diz: pastor Lucinho, eu não sou um homem completo. Ele diz: como assim? Você é um cara bem sucedido, você na sua vida profissional, empresarial, você cresceu bastante, sua família está fiel, servindo ao Senhor, são pessoas exemplares, de bom caráter, e como assim você me diz que não é uma pessoa completa? E ele disse: olha, porque quando eu era bem novo, o Senhor me chamou para o pastoreio, e eu não aceitei esse chamado, decidi ser empresário. Teve a bênção? Teve, né, porque ele prosperou, né? Mas não era uma pessoa completa. E ele olhou para trás, para toda a sua vida, e sentiu um vazio, né, por não ter cumprido aquilo que o Senhor de fato tinha chamado ele para fazer. E como eu falei, meus irmãos, quando eu ouvi isso, isso me tocou. E eu disse: eu não quero ser um homem igual a ele. Olhar para trás e perceber que eu não fiz aquilo que Deus tinha me chamado para fazer. Por mais que eu fui bem sucedido, por mais que eu alcancei isso, por mais que eu até possa ganhar dinheiro, né, ser um grande homem financeiramente, mas se não for e não estiver ligado ao propósito de Deus para a minha vida, eu não quero. Amém, irmãos? E eu quero também te motivar acerca disso, pensar sobre isso e meditar, meu irmão, porque de fato, se a gente não cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nós não iremos ser pessoas completas. No final da nossa vida, a gente não vai poder olhar para trás e dizer como Paulo: combati o bom combate, corri a carreira, guardei a fé. Agora, a coroa que me está proposta, ele estava dizendo: eu vou receber essa coroa, porque de fato eu fiz tudo aquilo que o Senhor tinha me chamado para fazer. Então eu quero te dizer, é tempo de você correr a carreira, combater o bom combate e andar por fé. Amém? Em cumprir aquilo que de fato Deus te chamou e me chamou para fazer. Não se desviar para um lado nem para o outro, mas ser fiel. Amém? Entendendo que Deus tem um dom específico na tua vida para executar algo específico. Sabe, irmãos, eu admiro as pessoas que louvam, né, que cantam. Como a Lusca, por exemplo. Que coisa linda, né? Ter o dom de cantar, de poder, através da sua voz, você alcançar coração de uma forma cantada, ministrar os corações de uma forma cantada. Mas eu não fui chamado para isso. E eu brinco às vezes com relação a isso, né, irmão Penha? A gente pensa até em gravar um CD junto. Mas, irmãos, não tem como, porque essa não é uma ferramenta que Deus me confiou. E aí eu vou ficar com inveja de Alusca?
Não, eu vou vibrar pelo ministério que ela tem, pelas ferramentas que Deus colocou com ela. Saber que o que Deus confiou a ela coopera para aquilo que Deus está fazendo, não só nesse lugar, nessa cidade, nesse país, amém? Através da vida dela, e assim vai ser. Amém? Porque não está limitado, Alusca. Você sabe disso, né? Não está limitado, só esse espaço. E como Deus tem te levado para alguns lugares nessa cidade, nesse estado, se prepare porque isso vai aumentar. Amém? Isso vai aumentar. Isso é uma palavra profética. E eu sei que você já ouviu e ouviu bastante sobre isso. Mais uma vez, Deus te lembra para que de fato você fique firme naquilo que o Senhor tem falado. Deus falou, eu creio e ponto final. Amém? Então eu não vou me preocupar com aquilo que Deus confiou a alguém, mas sim eu vou me preocupar com aquilo que Deus me confiou e correr com aquilo. Amém? Ô glória! Você está recebendo algo nessa manhã? E às vezes, né, as pessoas pensam, não, mas o chamado de Alusca é mais importante dentro do ministério. O chamado de Alusca, ou o chamado pastor Isaías, é um chamado que deixa ele uma pessoa mais especial do que qualquer outro. Mas, irmãos, eu também gosto de falar sobre isso, de que Deus ele não galardoa pelo aquilo que a gente faz, mas sim como a gente faz aquele serviço. Amém? Deus vai te galardoar pelo aquilo que você, como você faz, não pelo que você faz. Então, independente daquilo que você esteja fazendo na obra do Senhor, não se considere menos do que alguém que está executando outra tarefa. Porque às vezes isso acontece também. Ah, mas fulano é mais importante, mais especial. Só foi conferido responsabilidades maiores do que você. Amém? O que eu e você precisamos entender é ser fiel naquilo que Deus nos confiou. Seja fiel no pouco, que sobre muito eu vou te colocar. E o que é esse muito? É responsabilidades maiores. Né? E quando Jesus falou sobre isso, foi naquele contexto das parábolas do talento. Né? A uns confiou 1 talento, a outros 3 talentos, 5 talentos, mas cada um multiplicou segundo a sua capacidade. Quem tinha capacidade de multiplicar 3, tinha, né, e recebeu 3. Quem tinha de 5, foi 5. Mas quem tinha de 1, ele tinha capacidade para multiplicar e não multiplicou. A questão não é a quantidade, a questão é a gente ser fiel naquilo que está sendo confiado para mim e para você. Amém? Esse talento pode ser esse dom, não é que Deus te confiou, a responsabilidade, a ferramenta para exercer. E às vezes a gente, não, mas pastor Felipe, ele recebeu 5, por que eu recebi 2? Não estou entendendo. Mas deixa eu multiplicar aqueles 2 que eu recebi, deixa eu ser fiel naquilo que o Senhor me conferiu. Foi apenas 2 talentos, eu vou ser fiel a esses 2. E com certeza, Deus me encontrando como fiel àqueles 2 talentos, Deus vai poder confiar mais na minha vida. Amém? Então a questão é você ser fiel naquilo que Deus tem confiado. Não existe pessoas, né, especiais mais do que as outras, porque Deus ele não faz acepção de pessoas, mas sim, às vezes ele faz de serviço. Como eu falei, não pelo que está sendo executado, mas sim como está sendo executado. Porque às vezes alguém que está ajeitando uma cadeira, meu irmão, está com o coração mais alinhado, mais grato a Deus, mais envolvido com amor a Deus do que alguém que está pregando a palavra. Porque talvez alguém que está pregando a palavra está com um propósito de aparecer, de mostrar, olha como eu sou bom, olha como eu sou desenrolado. E alguém que está ajeitando uma cadeira está dizendo, pai, muito obrigado pela oportunidade de estar ajeitando uma cadeira, porque teu filho vai vir aqui sentar para poder ouvir a palavra. Que privilégio. E sabe, irmãos, Deus vai poder galardoar aquele que está ajeitando aquela cadeira mais do que aquele que está ministrando uma palavra. Eu estou dando esse exemplo para que você entenda bem. Por quê? Porque talvez, como eu falei, a intenção do coração está sendo diferente. E o galardão vai vir por causa da intenção, não por causa daquilo que está sendo feito ou executado. E às vezes Deus vai honrar aquela pessoa, né, vai promover aquela pessoa e as pessoas vão dizer, mas por quê? Por causa de um coração. Sabe, por causa de um coração, Deus traz promoção para a vida de alguém. Então nós precisamos de fato entender esse lugar de obediência ao Senhor, de obedecer ao chamado que Ele tem para a nossa vida, porque o Senhor nos chamou para fazer algo, o Senhor nos confiou essa tarefa a ser executada. Olha o que diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo também 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo também 1.
Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e os irmãos Sótenes, e a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém? Paulo, ele diz, olha, ele fala dele mesmo, ele diz, olha, Paulo, apóstolo, chamado por Deus. Paulo foi chamado por Deus para exercer uma função, um dom específico, ou uma vocação específica, melhor dizendo, uma vocação específica, que era de apóstolo. Né? A Bíblia também fala sobre um homem chamado, eu anotei aqui, só um instante. Não estou encontrando. Mas fala de um homem chamado Gaio. Acho que é isso. Gaio. Que ele tinha o dom de profeta. Ou foi chamado nesse exercício. E quantos outros homens a gente vê, os apóstolos, né, que foram chamados por Deus. Né? Jesus, ele fala, olha, vinde após mim, eu vos tornarei vós pescadores de homem. Né? Um chamado para a vida deles. Né? Quantos homens, nas Escrituras a gente vai vendo sendo chamado por Deus. Samuel, profeta. Né? Apenas uma criança, Deus lá chamando Samuel, Samuel. Em um certo momento ele diz, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Né? E o Senhor começa a falar para ele sobre o chamado que ele tinha de profeta, de levar a palavra dele para Israel. Né? Jeremias, né? Deus chamando Jeremias, né? Ele falando sobre Jeremias, olha, mesmo quando você estava no ventre da sua mãe, eu te escolhi para ser profeta das nações. E eles, mas como, Senhor, eu sou apenas uma criança. E o Senhor repreende eles, não diga que você é apenas uma criança, porque aonde eu mandar você ir, você vai. E o que eu mandar você falar, você vai falar. Deus falando acerca do chamado que ele tinha para a vida desses homens. Um chamado específico. E talvez você não teve ainda essa experiência de ouvir Deus te chamando especificamente para executar algo específico. Mas eu quero te dizer, você foi chamado por Deus sim, meu irmão. E aqui nesse texto Paulo fala sobre, e a igreja que foi chamada para ser santa. Olha, um chamado que você tem, além do ministério da reconciliação, você foi chamado para ser santo. Amém? Você foi chamado por Deus para viver uma vida íntegra, uma vida exemplar na face da terra. Amém? E o Senhor tem esse propósito para a minha vida e para a sua vida. Porque às vezes a gente pensa que o chamado de Deus é só para fazer algo. Mas Deus também nos chama para ser algo. Aleluia! E nesses poucos minutos que eu tenho ainda, eu quero falar um pouco sobre isso. Chamados para ser algo. Meu irmão, porque de fato o Senhor nos chama para andar em santidade. Porque através da minha vida e da sua vida a gente vai poder alcançar outras pessoas. Ser santo, assim como eu sou santo. Isso é um chamado de Deus para a nossa vida. Andar em santidade. E Paulo ele fala sobre isso, né? Sobre a gente buscar, né, de fato obedecer a esse chamado, vivendo de uma forma íntegra, vivendo de uma forma santa. Porque não pode, ou não, nós não devemos desconsiderar um e valorizar outro, desconsiderar o ser para considerar ou dar a devida importância no fazer. Porque uma coisa vai estar ligada à outra. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para ser e para fazer algo. Eu falei, né, nesse tempo sobre essa questão de fazer algo. Tem habilidade, tem ferramenta na minha vida e na sua vida dada por Deus. Mas existe essa responsabilidade também de você ser. Paulo ele fala lá na carta a Timóteo, ele orientando Timóteo, em certo momento ele fala, Timóteo, seja exemplo no meio dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Paulo estava escrevendo essa carta falando para Timóteo ser exemplo, ser um modelo, ser padrão, amém? Ser uma referência. E é esse chamado que a gente precisa
agarrar, meu irmão, porque dentro da obra que Deus nos chamou para fazer, existe essa responsabilidade de você ser. E eu não estou falando aqui de ser perfeito, não. Porque se fosse assim, a começar de mim, acredito que todos aqui não estariam aptos para fazer nada. Mas eu estou falando de algumas qualificações que vai nos promover para fazer algo na obra do Senhor. Amém? Não basta só ser chamado para fazer, você precisa também ser. E eu acho lindo porque Jesus, nesse período que passou com os discípulos, ele sempre estava mostrando o exemplo. Você lembra naquela passagem do lava-pés, né, que ele está lavando os pés dos discípulos, e no final que ele termina, ele diz: vocês entenderam o que foi feito? O que eu fiz? Vocês me chamam de mestre. Mas também, o mestre não, em outras palavras ele está dizendo, o mestre não iria fazer isso. Mas o que foi que eu fiz? Eu dei exemplo para vocês, para que vocês façam o mesmo. Nessa questão de servir aos outros, de se submeter aos outros. Né? Paulo ele fala lá em Filipenses que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque Jesus ele não teve por usurpação, soberba, ser igual a Deus, mas ele se esvaziou daquilo que ele era, ou daquilo que ele tinha, tornando-se a semelhança de homem, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele fala que eu e você precisamos ter esse mesmo sentimento que houve em Jesus. Qual foi esse sentimento? O sentimento de não atentar para aquilo que era propriamente seu, mas para aquilo que é do outro, para aquilo que era meu e seu. Jesus ele deixou aquilo que ele tinha como atributos divinos para simplesmente atentar para aquilo que eu e você tínhamos, né? E mudou a nossa história. E ele fala sobre ser exemplo, né? Jesus ele disse, olha, ele mostra, né, aos seus discípulos, para os discípulos seguirem os seus exemplos. Paulo ele também fala sobre isso, ser meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Dá esse exemplo. E sabe, irmãos, tanto no Antigo Testamento, como principalmente no Novo Testamento, você vai ver as pessoas que foram chamadas para um ministério, para executar algo, para executar essa tarefa, com essa responsabilidade da parte do Senhor, de ser referência. Porque, como eu falei, quantas e quantas pessoas aí, meu irmão, infelizmente o Senhor também nos advertiu sobre isso, que nos últimos dias, muitos, né, iriam veredar por alguns caminhos diferentes, né, falsos profetas, pessoas que iriam até mesmo fazer a obra dele. Jesus lá em Mateus 7 fala sobre isso, né, que muitos dirão, mas Senhor, naquele grande dia, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E sabe qual é a resposta de Jesus? Ele diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso me leva a entender que Jesus ele não estava dizendo, não, vocês estão mentindo, vocês não fizeram isso. Mas ele dá a entender que, de fato, aquelas pessoas expulsaram demônios, sim. De fato, aquelas pessoas curaram enfermos, sim, no nome dele. Mas, porém, viveram uma vida devassa, viveram uma vida de todo jeito, viveram uma vida da forma como eles queriam, praticando a iniquidade. E Jesus diz para essas pessoas, por mais que vocês fizeram tudo isso, apartai-vos de mim, malditos. Amém, gente? Então, não tem como a gente tirar uma coisa e não considerar, ou considerar uma e não considerar a outra. Porque o que Deus nos chamou para fazer está ligado sim ao ser. Amém? Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 2, se você quiser abrir. Apocalipse 2. A partir do versículo 2, é uma carta direcionada para a igreja de Éfeso, e olha o que diz: conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer maus, puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos, e sofreste e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha que interessante, meu irmão. O anjo está falando para a igreja de Éfeso, né?
Olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço aquilo que você tem feito. Você tem, de fato, executado uma tarefa boa, mas, porém, eu tenho contra você, que você abandonou o seu primeiro amor. E ele dá uma instrução, ele diz: se arrepende, volta. Há tempo ainda de você se arrepender, volta, porque se você não se arrepender, o que vai acontecer? Eu vou tirar de você o teu castiçal. Esse castiçal fala de serviço da igreja, daquilo que aquela igreja estava executando. Ele disse: se você não se arrepender, vai chegar um momento que eu vou ter que tirar aquilo que você está fazendo. Então você entende que aquilo que nós nos comportamos como um ser santo, andar de uma forma íntegra, andar de uma forma justa, temente a Deus, isso está ligado diretamente àquilo que a gente está executando. Porque se de fato a gente não se proceder bem, aquilo que nós estamos fazendo pode ser que seja tirado da nossa mão. Amém? Existe um comportamento, meu irmão, para fazer a obra do Senhor que nós precisamos ter. E eu torno a dizer isso para você, eu não estou falando de perfeição, não. Mas eu estou falando de um estilo, amém, de santidade. Onde eu e você podemos, dia após dia, estar nos santificando cada dia mais para executar, de fato, aquilo que o Senhor tem nos chamado. Atos capítulo 6, a partir do versículo 1, você não precisa abrir, mas naquele momento que os apóstolos têm aquela instrução, né, do Espírito Santo em levantar pessoas para auxiliar dentro do ministério, né, foi o primeiro momento que os diáconos foram levantados para executar aquela tarefa. Quero lembrar você, havia uma necessidade de servir as mesas. Algumas viúvas estavam sendo esquecidas nesse ministério de servir, elas não estavam sendo assistenciadas. Por quê? Porque a igreja estava crescendo e havia uma grande multidão. E só os discípulos ou os apóstolos na época que tinha essa tarefa. Eles ministravam a palavra, eles oravam, eles serviam as mesas, repartiam, né, a cada um conforme tinha necessidade. As ofertas chegavam, eles distribuíam para a igreja. Então todo esse trabalho estava restrito aos apóstolos. E aí eles têm uma direção do Senhor, disse: vamos levantar pessoas para executar isso. Porque não está dando mais, o número de pessoas está grande, a igreja está crescendo e a gente precisa se dedicar ao ministério da palavra e da oração e vamos levantar pessoas para fazer esse serviço. Mas, nesse momento que levantaram as pessoas, no capítulo 6, ele dá algumas características para que essas pessoas fossem levantadas: boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. 3 pontos importantes: boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Não podia ser qualquer um. Como eu falei agora há pouco, Deus ele não faz acepção de pessoas, mas no entanto de serviço ele faz. Existem algumas tarefas que não podem ser feitas por qualquer um, porque elas precisam sim estar tanto chamado para executar aquilo, como também qualificado para exercer o ministério. Paulo também fala lá em Timóteo acerca das qualificações para o ministério, né? Ele fala no capítulo 3, aquele que deseja o episcopato, excelente obra deseja. Ou aquele que deseja o ministério, excelente obra deseja, né? Aí ele diz: convém, pois, que o bispo ou o ministro seja irrepreensível, marido de uma só mulher, hospitaleiro. E aí a lista continua falando sobre algumas qualificações que a pessoa precisava ser honesto, ser hospitalar, ter boa reputação. Tem qualificações que eles precisavam ter para executar o chamado ou o ministério. Amém? Então, mais uma vez, eu quero frisar isso nessa reta final. A importância de nós termos uma vida íntegra. A gente aprendeu nessa manhã que o Senhor nos chamou a todos. Deus se chamou e me chamou. Agora, eu tenho um chamado específico. Eu tenho uma tarefa singular, que é minha. Amém? Que é minha responsabilidade. Você tem uma tarefa que é sua responsabilidade. Deus chama a todos, mas convoca, né, ou dá uma vocação específica para cada um dentro desse chamado. Né? E dentro desse chamado específico, ou dessa vocação específica, existem dons, ferramentas
que o Senhor confiou a cada um para executar essa vocação. Só para reforçar isso, eu queria ter lido, mas eu vou ler agora lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12. A partir também do versículo 12. E ele fala assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em Cristo, formados por um corpo, que é judeu, que é grego, que é servo, que é livre, e todos temos bebido do mesmo Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou orelha, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são muitos mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós não são menos decorosos, damos muito mais honra. E aí, nesse capítulo 2, né, Paulo ele falando sobre os dons, né, do Espírito, né, que ele concedeu a cada um conforme ele quis. E ele traz esse exemplo do corpo. Eu acho interessante porque, de fato, dentro do corpo de Cristo, nós somos esse membro. E ele fala, se você é a orelha, você não pode dizer que não precisa da mão. Se é o olho, não pode dizer que não precisa da mão. O que é que acontece quando um cisco cai no nosso olho? Primeira coisa, a gente leva a nossa mão ao olho, para ajudar o olho. Então o olho não pode dizer, eu não preciso da mão. Já imaginou chegasse um cisco, você não tivesse sua mão, você ficaria agoniado para tirar aquele cisco, né, do seu olho. Mas olha que a mão é importante para ajudar o olho, não é? A mão é importante para ajudar o olho. Como também quando a mão se fere, o olho também é importante, porque você vai poder ver aonde foi. Se entrou um pedacinho de madeira na sua mão, você vai poder estar ali observando para poder tirar aquele cisco, né, aquele pedaço de madeira que entrou na sua mão. Então um membro precisa de outro, meu irmão. E o que o texto fala, até aqueles mesmos que a gente não considera, os membros que a gente não enxerga, esses são de extrema importância. Se você consegue enxergar o seu coração, mas no entanto ele é importante para você, as suas veias. Quantos órgãos nós temos dentro do nosso corpo? E cada um deles tem a sua função específica, para que o corpo funcione bem. Amém? Então, independente daquilo que você foi chamado, lembra-se disso, você é importante demais para o corpo. Somos corpos, e assim bem ajustados. Como eu falei, não fui chamado para cantar, você percebeu, né? Amém, gente? Somos um corpo. Cada um tem a sua responsabilidade, tem um chamado de Deus, tem um dom e tem um talento para fazer. Amém? Que você receba essa palavra no nome de Jesus, que a gente cumpra esse chamado que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tem alguém que gostaria de receber Jesus como seu Salvador da sua vida? Você está aqui e não tem certeza de salvação, ou talvez você se afastou, se distanciou dos caminhos do Senhor, e nessa manhã o Senhor te chama mais uma vez. Eis aí o convite do Senhor, vem, volta. O Senhor continua de braços abertos, pronto para te receber, te dar aquele forte abraço. Alguém? Todos salvos? Tem alguém que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas? Todo mundo cheio do Espírito. Alguém com alguma dor, enfermidade, gostaria de oração para cura? Todo mundo curado, sarado? Que bênção. Lucas.